Meus amigos, com esta apresentação, vamos dar início a uma série de vídeos, na realidade são 3 vídeos, em que pretendemos abordar as ameaças que a humanidade enfrenta com relação à sua sobrevivência no futuro. No primeiro vídeo, que é este que nós vamos apresentar a partir deste momento, vamos tratar das ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra. No segundo vídeo, falaremos sobre as ameaças vindas do espaço exterior ao planeta Terra. E no terceiro vídeo, pretendemos abordar as ameaças provocadas pelos próprios seres humanos, ameaças à sua própria sobrevivência. Com relação ao tema que iremos apresentar a partir desse momento, como enfrentar as ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra, o nosso objetivo é apresentar como enfrentar as ameaças localizadas ou globais contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra. As ameaças contra os seres humanos provocadas pelas forças da natureza existentes no planeta Terra dizem respeito aos terremotos e tsunamis que podem atingir áreas determinadas do planeta, às erupções de vulcões que podem atingir área determinada do planeta ou ter impacto global. Outra ameaça diz respeito ao esfriamento do núcleo do planeta Terra. E outra diz respeito à inversão dos polos magnéticos da Terra. Ambas as ameaças com impacto global. Então, o que nós abordaremos a partir desse momento são as ameaças geradas pelo próprio planeta Terra contra nós, seres humanos. O primeiro tópico que nós vamos abordar diz respeito a como lidar com os terremotos e tsunamis. Antes de tudo, é importante esclarecer como é a estrutura interna do planeta Terra. O planeta Terra tem 4 camadas. Como todos nós sabemos, o planeta Terra é um esferoide, constando de 4 camadas. Ela apresenta uma crosta terrestre que vai de 0 a 70 quilômetros de profundidade. Temos o manto, que fica abaixo da crosta, que está situado entre 72.891 quilômetros de profundidade em relação à superfície da Terra. Temos o núcleo externo, que está situado entre 2.891 e 5.150 quilômetros de profundidade em relação à superfície da Terra. E temos um núcleo interno que tem uma profundidade entre 5.150 e 6.731 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Então, essa figura que nós vamos lhe mostrar explica exatamente como é a estrutura do planeta Terra. Claro que para falar das ameaças, nós tínhamos que falar sobre a estrutura do planeta Terra, a estrutura interna. E vamos também abordar a estrutura externa do planeta Terra, que é constituída pela litosfera, que corresponde à crosta terrestre, a hidrosfera, que corresponde aos oceanos, rios, lagos
e água subterrânea. Temos a biosfera, que corresponde aos seres vivos que habitam o nosso planeta. Entre esses seres vivos, nós, seres humanos. E temos também a atmosfera, que é o ar que todos nós respiramos. Então nós temos aqui essa figura que apresenta esses 4 integrantes da estrutura externa do planeta Terra. Temos a litosfera, que corresponde à superfície do planeta Terra, ou seja, a terra que nós pisamos e sobre a qual construímos nossas infraestruturas, nossas casas, nossos edifícios, nossas indústrias, estão exatamente construídas sobre a litosfera, ou crosta terrestre. Temos a hidrosfera, que, como já disse, corresponde aos oceanos, rios, lagos e água subterrânea. Temos a biosfera, que são todos os seres vivos, árvores, pessoas e animais que habitam o nosso planeta. E temos a atmosfera, que abarca todo o nosso planeta e tem um papel muito importante no sentido também de nos proteger de asteroides, cometas ou materiais vindos do espaço. A atmosfera opera como um escudo, além de nos proporcionar o ar que respiramos. Claro que, para falar sobre terremotos e tsunamis, nós temos que falar nas placas tectônicas. E aqui nós temos um gráfico que mostra as placas tectônicas existentes no planeta Terra. Existem no planeta Terra 28 placas tectônicas. Quando nós falamos em placas tectônicas, por exemplo, toda essa crosta terrestre que está ao nível da superfície, o solo que nós pisamos e que nós utilizamos como espaço para produzir, desenvolver atividade agrícola, mas também para construir nossas infraestruturas e habitações, além de indústrias. Essa crosta terrestre, ela não é contínua. Ela é constituída por placas. Então nós temos 28 placas tectônicas na Terra. E elas estão representadas, claro que nem todas as 28 placas estão representadas nesse gráfico, mas aqui estão as principais placas tectônicas que compõem o planeta Terra. Nós temos a placa norte-americana, temos a sul-americana, onde está o Brasil. O Brasil está assentado sobre a placa sul-americana. Temos a placa africana, temos a placa euroasiática, temos a placa do Pacífico, temos a placa antártica, entre outras placas que estão apresentadas aqui nesse gráfico. Então esse gráfico aqui mostra claramente que o solo que nós fizemos, ele é dividido em placas. Quer dizer, a crosta terrestre é dividida em placas, conforme está representado aqui nesse gráfico. São as chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas são algumas partes que compõem a crosta terrestre, conforme já lhes falei. Existem 28 placas tectônicas na Terra. As placas tectônicas são classificadas em 3 grupos. As grandes placas são a norte-americana,
conforme já lhes mostrei no gráfico, a euroasiática, a indo-australiana, a africana, a antártica, a pacífica e a sul-americana, onde se localiza o Brasil. As placas secundárias, que também aparecem, algumas dessas placas aparecem na figura que lhes mostrei, são as de Cocos, a das Caraíbas, a de Nazca, a Filipina, a Arábica, de Anatólia, a da Escócia e a Juan de Fuca. As demais são classificadas como microplacas. Além dessas placas, tem microplacas. Então, a crosta terrestre não é um contínuo. Representa um conjunto de placas que estão agregadas umas com as outras. As fronteiras entre as grandes placas e as placas secundárias marcam os pontos de maior risco de terremotos no planeta. Então, os pontos de maior risco de terremoto do planeta são exatamente aquelas regiões de fronteira entre as placas tectônicas. Aqui, por exemplo, é uma placa. Aqui é uma outra placa aqui. Temos aqui também uma outra placa. Então, os terremotos elas acontecem quando existe, digamos assim, a fricção, vamos dizer assim, entre as placas tectônicas, umas com as outras. A maior incidência de terremotos ao redor do planeta está, portanto, nas fronteiras entre as placas tectônicas. De todos os terremotos registrados pela humanidade, aproximadamente 90% deles se distribui nessas longas fronteiras entre as placas. 90% dos terremotos. Eles acontecem quando há um choque entre as placas, conforme lhes falei, quando ocorre fricção entre elas. Quanto maior a velocidade a qual a placa se movimenta, mais grave será o abalo sísmico. Quer dizer, o abalo sísmico é quando há o choque entre placas. As regiões de maior risco de terremotos, nós vamos lhe mostrar aqui também um outro gráfico, que mostra as regiões do planeta com maior risco de terremotos. Aqui no mapa que nós vamos lhes apresentar, nós temos aqui marcações em vermelho, em verde e branco. Em vermelho são as regiões mais críticas do ponto de vista do risco de terremotos, enquanto que em branco são as menos críticas, ou seja, com menor chance de acontecer terremotos. Por exemplo, o Brasil está numa região do planeta em que a probabilidade de ocorrência de terremotos é praticamente zero. O que nós sentimos, podemos sentir, de modo geral, são tremores de terra, por conta do choque entre placas tectônicas próximas da placa sul-americana onde está o Brasil. E temos aqui as regiões de risco de terremoto intermediário que estão na coloração verde. Então aqui está esse mapa que mostra em vermelho as áreas do planeta de maior risco de terremotos. Dá para perceber que, por exemplo, essa região aqui do Pacífico, que vai do Chile até o Alasca, nos Estados Unidos, são regiões que apresentam risco de terremotos. Da mesma forma que essa região que está situada aqui entre a Europa e a Ásia, são regiões que apresentam alto risco de terremotos. E eu chamaria atenção aqui para um país que está aqui na Ásia, que é o Japão, que está totalmente em vermelho. O Japão está em vermelho, está aqui indicado
em vermelho. E eu faço essa observação a respeito do Japão, porque o fato do Japão ser um país sujeito a risco permanente de terremotos, eles conseguiram desenvolver políticas que possibilitam as pessoas, a população japonesa, a se proteger dessas ameaças. Vou lhes falar sobre isso mais adiante. Então, as regiões de maior risco de terremotos estão localizadas nas fronteiras das placas tectônicas da costa americana do Oceano Pacífico, do Chile ao Canadá e no Japão. Essas são as áreas de maior risco de terremotos no planeta. Também são regiões de risco a asa central do Himalaia ao Irã e o Mediterrâneo. Marrocos, Argélia e Turquia são países que estão sujeitos, apresentam risco de terremotos. O país mais avançado nas ações de prevenção e de precaução contra terremotos é o Japão. Conforme eu lhes falei, iria abordar o trabalho que o povo japonês desenvolve no sentido de lidar com terremotos. Então, o país mais avançado nas ações de prevenção e de precaução contra terremotos é o Japão, que é considerado o país melhor preparado para enfrentar terremotos. O território japonês está localizado em uma área sísmica, e é por isso que o país tem tantos vulcões, e alguns ainda ativos. Sobre os vulcões vamos falar mais adiante. Então, o território japonês está localizado em uma área sísmica, e é por isso que o país tem tantos vulcões, alguns ainda ativos. Esse também é o motivo de ser uma região bastante afetada por terremotos e tsunamis. É importante destacar que um tsunami resulta de terremotos que acontecem nos oceanos. Vamos abordar a questão dos tsunamis mais adiante. Então, os terremotos e tsunamis são eventos que acontecem em intensidades diferentes. Ao longo dos anos, o Japão tem investido bilhões de dólares desenvolvendo novas tecnologias que ajudem seus cidadãos e infraestruturas contra abalos e tsunamis. O fato de o Japão estar situado no encontro de 3 placas tectônicas, essa é a razão pela qual o Japão é um país problemático do ponto de vista de terremotos e de tsunamis, e também de vulcões. Chamador desconhecido. Desculpe, foi uma chamada indevida que eu acabo de receber. Bem, eu lhes falei que o território japonês está localizado em uma área sísmica, e é por isso que o país tem tantos vulcões, alguns ainda ativos. Esse também é o motivo de ser o Japão uma região bastante afetada por terremotos e tsunamis. Estes são eventos que acontecem em intensidades diferentes. Ao longo dos anos, o Japão tem investido bilhões de dólares e desenvolvido novas tecnologias que ajudem seus cidadãos e infraestruturas contra abalos sísmicos e tsunamis. O fato de o Japão estar situado no encontro de 3 placas tectônicas, Pacífico, a placa do Pacífico, a Euroasiática Oriental e das Filipinas, é a causa dos frequentes abalos sísmicos que o país enfrenta de tempos em tempos. Diante dos frequentes terremotos, o Japão apresenta estratégias para a redução de danos e proteção da população. Treinamentos de como agir durante os terremotos são realizados gratuitamente com a população pelo Corpo de Bombeiros, que contribui muito para a proteção dos japoneses. Mas o diferencial está na engenharia.
Os edifícios apresentam em suas fundações um sistema de molas para absorver os tremores. Nas junções entre as colunas é colocado um material especial que dissipa energia quando a estrutura se movimenta em direções opostas. Quando os edifícios estão muito próximos, uma mola é colocada entre eles para que não ocorram eventuais choques. Em todos os andares, estruturas de aço internas nas paredes ajudam a suportar o piso do prédio. Outra tecnologia importante é o uso de pêndulos para amortecimento inercial. Uma esfera suspensa e pesada movimenta o prédio no sentido contrário às vibrações ocasionadas pelo terremoto. Controlado eletronicamente, esse mecanismo diminui as vibrações dos prédios em até 60%. Os japoneses aprendem desde cedo como se portar durante um terremoto, com treinamentos frequentes que acontecem nos escritórios, nas escolas. As emissoras de TV e rádio do país têm a função de avisar com minutos de antecedência caso um grande terremoto seja detectado. Assim as pessoas têm tempo de sair de casa e seguir para um local seguro. As casas devem sempre estar preparadas para tremores menores. As construções mais modernas já são feitas para resistir aos terremotos, com amortecedores na fundação e outras tecnologias. Objetos pesados nunca ficam em locais altos, ou que possam cair facilmente, e toda casa deve ter um kit de sobrevivência, com água, comida e lanterna para casos mais extremos. Durante os tremores, a recomendação é se abrigar debaixo de uma mesa, para se proteger caso algo venha a cair. É preciso também desligar fogão, aquecedores e gás, tirar aparelhos elétricos da tomada e deixar a porta de entrada aberta para garantir uma saída estratégica. Se estiverem no trem ou dentro de estabelecimentos comerciais, os japoneses seguem as instruções dos funcionários, que são treinados para orientar as pessoas nessas situações. Se estiverem na rua, os japoneses procuram um local seguro e ficam longe de postes, muros e prédios. Em regiões litorâneas, seguem para um local alto e o mais afastado possível do mar para se protegerem em caso de tsunami. Como já lhes falei, o tsunami resulta de terremotos que ocorrem no leito dos oceanos. Medidas de prevenção e de precaução devem ser adotadas, porque não é possível saber quando ocorrerão terremotos. E é isso que os japoneses fazem. Adotam medidas de prevenção e de precaução. Devido às dificuldades de prever terremotos, todos os avanços na área estão concentrados em seu monitoramento. Quer dizer, essa é a filosofia no enfrentamento dos terremotos. É monitorar cada um deles. Há alguns trabalhos com equipamento de GPS de alta precisão, em que eles conseguem ver os movimentos de placas tectônicas. Quanto aos tsunamis causados como consequência de terremotos nos oceanos, eles podem ser previstos de forma rápida e eficiente com a ajuda dos sismógrafos. É possível detectar a ocorrência de tsunamis utilizando sismógrafos, que significa operar da seguinte forma: ocorrendo o terremoto, se consegue rapidamente definir o epicentro deste tremor, que ocorrendo no oceano, no leito do oceano, e então, definido o epicentro desse tremor, que é a projeção dele na superfície, então, com esta intensidade, com a intensidade do terremoto, é possível conseguir fazer a modelagem com que essa onda vai sair do ponto onde ocorreu o epicentro do terremoto, verificar a velocidade desta onda
e checar em quanto tempo ela vai atingir vários locais. Esta informação é fundamental para acionar planos de evacuação das populações em caso de tsunamis. É isto que os japoneses fazem na ocorrência de fatos dessa natureza. Bem, então sobre terremotos, que eu tinha a falar, exatamente isso que acabo de apresentar. Agora vamos falar como lidar com as erupções de vulcões. Os vulcões são aberturas em montanhas e na superfície da Terra, que expelem gases, fogo e lava. O planeta Terra possui atualmente muitos vulcões ativos, que são fraturas ou aberturas na superfície terrestre, por onde saem expelidos materiais, que têm origem no interior do planeta. É um material que sai do interior do planeta, como lava, gases e outros materiais chamados piroclastos. Os vulcões surgem quando as chamadas placas tectônicas, observem bem para isso, quando as chamadas placas tectônicas, que fazem parte da crosta terrestre, se chocam, movimentando o material presente sobre elas e deixando aberturas para camadas mais profundas da Terra. Os vulcões ocorrem geralmente em locais que possuem intensa movimentação das placas tectônicas, conforme já lhes mostrei quais são as placas tectônicas. Quer dizer, as placas tectônicas, o choque das placas tectônicas pode provocar, além de terremotos, erupção de vulcões também. Por essas aberturas pode sair o magma, sob a forma de lava, que é aquele material efervescente, avermelhado, que sai do interior da Terra. A estrutura do vulcão é constituída por uma câmara magmática, uma cratera vulcânica, um cone, uma chaminé e, em alguns casos, as saídas laterais ou periféricas. Então, a figura do vulcão é como se fosse um cone, a figura de um cone. No topo desse cone está a chaminé, por onde sai o magma, sob a forma de lava. Existem aproximadamente 1.500 vulcões ativos em todo o planeta Terra. E anualmente, em nosso planeta, cerca de 70 vulcões entram em erupções anualmente. Os vulcões inativos podem voltar a ser ativos. Os supervulcões, como o Pinatubo nas Filipinas, o Krakatoa, o Semeru e Merapi na Indonésia, Yellowstone nos Estados Unidos e o Fagradalsfjall na Islândia, podem gerar efeitos globais que podem levar à extinção das espécies e da vida no planeta. São supervulcões que, se eles entram em erupção, eles podem provocar impactos de natureza global e podem levar à extinção de várias espécies e da vida no planeta Terra, a depender da escala de suas erupções. Conforme a publicação científica Nature Geoscience, pesquisadores canadenses da Universidade de Calgary descobriram evidências para explicar como grandes erupções de vulcões, ocorridas há 250 milhões de anos, acabaram com o ciclo de vida na Terra. Um estudo publicado pela renomada revista Science traz evidência de que a atividade intensa de vulcões há cerca de 200 milhões de anos levou provavelmente à extinção de cerca de metade das espécies de animais da Terra existentes no período. Então, os vulcões são as ameaças também à existência da vida no planeta. Os cientistas têm usado há bastante tempo dados vindos de satélites, equipamentos de sensibilidade sísmica e outras fontes para detectar erupções de vulcões que estão para acontecer. Então é possível, tecnicamente, determinar se um vulcão vai estar em erupção ou não,
utilizando satélites artificiais, equipamento de sensibilidade sísmica e outras fontes. É possível prever erupções vulcânicas com monitoramento constante dos vulcões. É isso que precisa ser feito para prevenir desastres de proporções catastróficas, adotando planos de evacuação de populações nas áreas abrangidas pelos vulcões. Todas essas medidas devem ser adotadas sobretudo nos países onde há mais ocorrência de erupção de vulcões no mundo. E sobre os vulcões é importante mostrar para vocês as áreas do planeta onde pode haver a maior incidência de vulcões. E elas são marcadas pela coloração preta, aqui no mapa que vou lhes mostrar. E aqui nós temos também as placas tectônicas, os limites. Nos limites das placas tectônicas, nós temos também a marcação em preto dos riscos de erupções de vulcões. Então aqui nós temos as áreas em preto, inclusive na fronteira das placas tectônicas, são as áreas passíveis de erupção de vulcões, e todas essas áreas aqui são áreas ameaçadas de vulcanismo. O Brasil, que se encontra aqui nessa região, aqui da América do Sul, não apresenta nenhum risco de vulcanismo, porque não há nenhuma indicação de que isso seja possível. Terceiro tópico que nós vamos apresentar trata de como lidar com o esfriamento do núcleo do planeta Terra. Naquela figura inicial que nós lhes apresentamos, nós lhes mostramos que o planeta Terra apresenta um núcleo interno e um núcleo externo. Esse núcleo interno é sólido, enquanto que esse núcleo externo é líquido. O núcleo da Terra fica a quase 3.000 quilômetros de profundidade da crosta terrestre, ou seja, a camada mais externa do planeta. As temperaturas do núcleo do planeta Terra podem flutuar. Observe bem que a temperatura do núcleo do planeta Terra entre 4.400 graus centígrados e 6.000 graus centígrados. Isto é, com temperaturas similares à do Sol. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida, conforme já lhes falei, composta majoritariamente de ferro. O núcleo externo é formado por um líquido maleável, composto de ferro e níquel. Mostrando aqui o núcleo interno. É formado por ferro e o núcleo externo, que é um líquido maleável, é formado por ferro e níquel. É no núcleo externo, é nesse núcleo externo, aqui, que se forma o campo magnético da Terra, que tem uma importância fundamental. O campo magnético da Terra, juntamente com a atmosfera, funcionam como escudos que nos protege de ameaças vindas do espaço exterior. A colossal quantidade de energia térmica que emana do interior do planeta Terra, coloca em marcha fenômenos como o movimento das placas tectônicas e a atividade vulcânica. É esse movimento desse núcleo externo do planeta Terra, é esse o movimento, exatamente essa quantidade colossal de energia térmica que emana do interior do planeta Terra coloca em marcha fenômenos como o movimento das placas tectônicas e a atividade vulcânica. Quer dizer, é o núcleo interno e o núcleo externo, os dois, é que põem em movimento
as placas tectônicas e a atividade vulcânica. Porque é esse calor oriundo do interior do planeta Terra que faz com que o magma, que está situado aqui nessa região chamada manto, que está entre 70 e 2.891 quilômetros da superfície da Terra, o magma está aqui. Então, é esse calor, é essa energia térmica emitida aqui pelo núcleo que faz com que o material que está aqui, o material magmático, que é o magma que está aqui nessa região, ela faça pressão sobre as placas tectônicas que estão situadas aqui na superfície da Terra e fazem com que ocorram os terremotos e o vulcanismo, atividade vulcânica. Uma pesquisa recente calculou que o centro da Terra está esfriando. Este é que é o problema que nós estamos abordando agora. Está esfriando mais rápido do que se pensava. Isso, uma pesquisa recente calculou que o centro da Terra está esfriando mais rápido do que se pensava. Com o esfriamento do núcleo da Terra, as placas tectônicas desaceleram mais rápido do que o esperado. Praticamente as placas tectônicas, elas não se movimentam. Sem a atividade do núcleo, os vulcões não entrariam em erupção. É outro ponto também importante. Mas sem o calor do interior da Terra, é um outro problema. Se, por exemplo, a desaceleração das placas tectônicas e a atividade vulcânica se reduz, isso é um lado positivo que nós poderíamos considerar, porque, por exemplo, evitaríamos os terremotos e a erupção de vulcões, mas sem o calor do interior da Terra, peixes e plantas que vivem no fundo do mar estariam ameaçados, o que causaria um grande desequilíbrio na cadeia alimentar do planeta. Outro grande problema é de que o campo magnético terrestre, que é essencial para a vida na superfície do planeta Terra, ficará muito enfraquecido com o esfriamento do núcleo do planeta. Ele ficará enfraquecido ou desaparecerá por completo. A radiação cósmica e a radiação solar, nós estamos protegidos da radiação cósmica e da radiação solar graças ao campo magnético terrestre. Então, a radiação cósmica e a radiação solar, corrente de partículas carregadas emitidas pelo Sol, nos atingirá diretamente e irá deteriorar nossa atmosfera. Essa é uma das consequências do esfriamento do núcleo do planeta Terra. Quer dizer, a nossa atmosfera ficará comprometida. E a atmosfera, em outras palavras, é o ar que nós respiramos. Para lidar com o esfriamento do núcleo do planeta Terra, que permaneceu quente por mais de 4,5 bilhões de anos, mas que lenta e inevitavelmente está esfriando, é bastante importante que haja um constante monitoramento da temperatura do núcleo do planeta Terra, para adotar, quando necessário, estratégias de fuga de seres humanos para locais que possam ser habitados no sistema solar, como Marte, com possibilidade de abrigar seres humanos. Antes da perda do campo magnético da Terra, ou melhor, durante a perda do campo magnético da Terra, antes da perda do campo magnético da Terra e do desequilíbrio da cadeia alimentar do planeta. Então, o esfriamento do núcleo do planeta Terra é um problema que poderá gerar consequências para a nossa existência no planeta Terra. A quarta grande ameaça diz respeito à inversão dos polos magnéticos da Terra. E como lidar com essa inversão é que nós vamos abordar a partir desse momento. Existem evidências
que sugerem que um processo de inversão dos polos magnéticos da Terra está em pleno andamento, quando o Sul muda de lugar com o Norte. O Polo Norte passa a ser o Sul e vice-versa, cujo evento pode desencadear uma série de efeitos cataclísmicos. Não é uma simples mudança de Sul para Norte e de Norte para Sul. Entre essas catástrofes resultantes dessa inversão dos polos, está o deslocamento dos continentes, a ocorrência de violentos terremotos, a extinção de milhares de espécies e a acentuada mudança climática. Centenas de inversões dos polos magnéticos já ocorreram em nosso planeta. De acordo com os cientistas, o campo magnético da Terra vem mostrando crescentes sinais de enfraquecimento durante os últimos 160 anos. A troca de polos, quando o Sul muda de lugar com o Norte, acontece quando agrupamentos de átomos presentes no ferro fundido do núcleo da Terra sofrem um realinhamento. Eu lhes mostrei aqui, nessa figura, que o núcleo está aqui, tem o núcleo interno e o externo. Então, essa troca de polos acontece quando agrupamentos de átomos presentes no ferro fundido do núcleo da Terra, que está aqui, o núcleo interno e externo, sofrem um realinhamento. Pouco a pouco, esses agrupamentos, que funcionam como pequenos ímãs, vão aumentando de tamanho, influenciando o restante do núcleo e provocando a inversão do campo magnético. É assim que ocorre esse fenômeno da mudança de polo norte para polo sul e vice-versa. Um enfraquecimento no campo magnético muito provavelmente, mudanças dramáticas e altos níveis sem precedentes de radiação ultravioleta levaram os primeiros humanos a buscar refúgio em cavernas, o que explica o aparente florescimento repentino da arte rupestre em todo o mundo há 42 mil anos. Diante da ameaça contra os seres humanos, representada pela inversão dos polos magnéticos da Terra, que faria com que nosso planeta perdesse completamente seu escudo eficaz contra a radiação solar e a radiação cósmica, e muitas partículas penetrantes do espaço entrariam na parte superior da atmosfera terrestre, causando a perda de ozônio estratosférico. É bastante importante que haja um constante monitoramento da inversão dos polos, para avaliar seus efeitos. Para proteger os seres humanos durante o processo de inversão dos polos magnéticos da Terra, é preciso construir em todo o planeta habitações subterrâneas e cidades subterrâneas, capazes de abrigar a vida humana, protegendo das radiações cósmica e solar. E adotar, quanto necessário, estratégia de fuga de seres humanos para locais que possam ser habitados no sistema solar, como Marte, com possibilidade de abrigar seres humanos durante a perda do campo magnético da Terra. O que podemos afirmar, pelo que acabamos de expor, é que é preciso que sejam implementadas as ações que acabamos de descrever para lidar com as ameaças de terremotos e tsunamis, as erupções de vulcões, o esfriamento do núcleo do planeta Terra e a inversão dos polos magnéticos da Terra. Mas além dessas ações, é fundamental que seja montada uma estrutura mundial, uma organização mundial de defesa contra catástrofes naturais de abrangência global, vinculada à ONU,
a Organização das Nações Unidas, que tem a capacidade de coordenar tecnicamente as ações dos países em todo o mundo no enfrentamento dessas ameaças. A constituição deste órgão é absolutamente necessária, porque a maior parte das ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra tem impacto global. Hoje em dia, cada país que se vire na solução dos problemas que enfrenta, seja com terremotos, seja com tsunamis, seja com vulcões, erupção de vulcões. Mas o esfriamento do núcleo do planeta Terra e a inversão dos polos, a inversão do campo magnético terrestre, isto requer medidas que sejam adotadas desde já e a longo prazo no monitoramento desses eventos que podem ser catastróficos para todos nós seres humanos, a fim de que medidas sejam adotadas com a devida antecedência, visando evitar a extinção da espécie humana. Portanto, meus amigos, para realizar suas funções, este órgão precisa contar com recursos financeiros provenientes de um fundo mundial contra catástrofes naturais de abrangência global, a ser mantido por todos os países do planeta e administrado pela ONU. Um aspecto que eu queria observar, meus amigos, antes de finalizar nossa apresentação, é de lhes dizer que, lamentavelmente, questões como essas que estamos lhes trazendo, soluções como essas que estamos lhes apresentando, não têm sido objeto de tratamento, de abordagem pelos governos e também de divulgação por parte dos meios de comunicação global. Com esta ação que nós estamos desenvolvendo, nós estamos cumprindo um papel do nosso canal, que é trazer para todos vocês questões que sejam relevantes e que contribuam com a apresentação de soluções que contribuam para o bem da humanidade. O nosso canal, nosso propósito com o nosso canal é construir o bem para a humanidade como um todo, para o nosso país, o Brasil. Em suma, o que nós desejamos é que essas ações que nós estamos propondo, elas sejam implementadas, não apenas por cada governo individualmente, mas por uma organização global, mundial, que seja capaz de realizar essa tarefa. Por exemplo, nós temos hoje uma Organização Mundial da Saúde, que tem um papel fundamental de monitorar a ocorrência de pandemias, por exemplo, ou epidemias em nosso planeta. E, com sua ação, adota medidas voltadas para o enfrentamento desses problemas em nível planetário. Quer dizer, o que se busca é evitar a ocorrência de pandemias. Ocorrendo a epidemia num determinado ponto do planeta, a Organização Mundial de Saúde age no sentido de evitar que se espalhe por todo o planeta. Mas quando ocorrer a pandemia, implementações no sentido de desenvolver vacinas, como ocorreu, por exemplo, com a pandemia do coronavírus. É importante que uma organização similar à Organização Mundial de Saúde exista para tratar das catástrofes naturais que afetam o nosso planeta. Esse é um problema de interesse mundial, global. Há alguns casos que têm um caráter local, que em princípio poderia até
poderíamos até admitir que a ação seja realizada apenas pelo governo local. Mas é importante que haja uma ação global, todos os países se mobilizem no sentido de ajudar países que sejam afetados por terremotos, por erupções de vulcões, por tsunamis e, sobretudo, para tratar de duas ameaças que vão acontecer a longo prazo, que é o esfriamento do núcleo do planeta Terra e a inversão dos polos. Todos esses dois eventos têm caráter global e impactam negativamente sobre a existência da espécie humana em nosso planeta. Então é isso que eu tinha a dizer, meus amigos, a respeito dessa questão de como enfrentar as ameaças das forças da natureza existentes no planeta Terra. Eu gostaria de lhes informar que, para fazer essa apresentação, nós fizemos várias pesquisas, consultando várias publicações em várias partes do mundo. Por exemplo, nós consultamos uma publicação de Jordan, Structural Geology of the Earth Interior. Essa é uma publicação da Proceedings National Academy of Science. Isso está disponível no site www.pnas.org. Temos uma outra publicação de Eugene Robertson. É um artigo que foi publicado pelo site pubs.usgs.gov. O título do artigo é The Interior of the Earth. Também levamos em conta uma publicação de nossa autoria, um artigo de nossa autoria, O Futuro do Universo, do Sol, da Terra e da Humanidade, que está disponível no site www.academia.edu. Essa publicação esse artigo foi publicado em 2020. Os dois artigos anteriores que eu citei, o primeiro, Structural Geology of the Earth's Interior, foi publicado em 1979. O artigo The Interior of the Earth foi publicado em 1966. Analisamos também um artigo publicado pelo Mundo Educação.uol.com.br. O título é Placas Tectônicas. Analisamos um artigo de Rafael Panteri. Descubra como o Japão evita desastres sísmicos com engenharia avançada. Isso está disponível no site engenharia360.com. Analisamos também o artigo O Japão e a incrível engenharia antissísmica, entre parênteses, terremoto. Foi publicado pela Constru360, está disponível no site constru360.com.br. Analisamos também o artigo Terremotos no Japão, o que fazer e onde buscar as informações mais importantes. Isso foi publicado pelo Dia a Dia e está disponível no website diadia.jp, blog Terremotos no Japão, o que fazer e onde buscar as informações mais importantes. Isso foi publicado em 2024. O artigo de Rafael Panteri foi publicado em 2020 e o Constru 360 em 2021. Analisamos um artigo publicado pela g1.globo.com. O título do artigo é Rotina de Terremotos obriga Japão a investir em prevenção. Analisamos o artigo de Angela Joenck Pinto. O título do artigo é o seguinte: é possível prever terremotos? Isso está disponível no site www.terra.com.br. Analisamos o artigo Quais lugares do mundo
e do Brasil tem mais risco de ter um terremoto. Este é um artigo publicado por Luiz Felipe Silva. Está disponível no site www.mulher.com.br. Analisamos também um artigo de nossa autoria, um livro de nossa autoria, cujo título é A Humanidade Ameaçada e as Estratégias para a Sua Sobrevivência. Foi publicado pela editora Dialética de São Paulo em 2021. Ângela Joenque Pinto publicou também Vulcões ainda sua ameaça à vida na Terra. Isso está disponível no site www.terra.com.br, foi publicado em 2011. Um outro artigo que nós analisamos foi publicado pela novaescola.org.br, no site novaescola.org.br. E da Nova Escola, o título do artigo é 7 países com vulcões em atividade no mundo. Analisamos também um livro de nossa autoria. O título é How to Protect Human Beings from Threats to Their Existence and Avoid the Extinction of Humanity. Isso foi publicado pela Genesis Publish em 2023. Analisamos também uma publicação de Carlos Serrano, é um artigo que tem como título O Centro da Terra está esfriando mais rápido. Quais podem ser as consequências? Isso está disponível no site www.bbc.com. Analisamos também um artigo O que aconteceria se os polos magnéticos da Terra se invertessem. Isso é uma publicação de Luciana Maria Rincon, que está disponível no site www.tecmundo.com.br e foi publicado em 2012. Analisamos também o artigo A Reversão dos Polos Magnéticos que causou o fim dos Neandertais. E isso está disponível no site www.terra.com.br, foi publicado em 2021 por Zoe Thomas, Chris Torrey, Alan Hogue e Chris Fogelwey. E finalmente, uma última publicação de toda a matéria, o título é Litosfera, e que está disponível no site www.todamateria.com.br/litosfera. Então é isso que eu tinha a lhes apresentar, meus amigos, e ficam convidados para o vídeo em que nós vamos apresentar como enfrentar as ameaças vindas do espaço exterior, ou seja, do espaço sideral. As ameaças à existência humana vindas do espaço exterior. Da mesma maneira que este vídeo que nós estamos apresentando, o propósito é divulgar, transmitir conhecimento para que as pessoas saiam da ignorância, muitas delas ignorância total a respeito dessas questões que estamos abordando, que eu considero extremamente importantes para que cada um de nós possamos pressionar nossos governos e a própria Organização das Nações Unidas no sentido de criar estruturas voltadas para o enfrentamento desses problemas. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e deixo o meu abraço fraternal para todos.